Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje, muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de hoje sobre interpretação musical. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar brevemente sobre os tópicos que a gente vai abordar aqui. Primeiramente, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Nicole Farage, sou professora de dança do ventre, bailarina de dança do ventre, né? Hoje atuo muito mais como professora do que como bailarina, seja bem-vinda. Mas já fui bailarina um bom tempo, bailarina internacional, inclusive, dancei nos países árabes por 3 anos e hoje, né, nos dias atuais me encontro aqui no Brasil, atuando bastante no mercado digital, com cursos, conteúdo online e muitas outras coisas, aulas e tudo mais. E também presencial, né? Na minha cidade, eu sou gaúcha, eu moro no Rio Grande do Sul, então ainda trabalho com algumas aulas presenciais na minha cidade. Sejam muito bem-vindas, então, como eu ia dizendo, os tópicos que a gente vai abordar então nessa live de hoje, para você ver se essa live é interessante para você, se essa aula, porque eu já nem chamo mais de live, né, gente? Eu chamo de aula, porque aquilo que eu trago para vocês são conteúdos que eu levo para as minhas alunas dos meus cursos, que eu dou nas minhas aulas, enfim, são estudos que eu faço, né? Às vezes com a participação de muitos outros profissionais, como alguns que eu vou citar aqui hoje para vocês, que contribuíram para a composição dessa aula sem eles saberem, né? E então, essa aula a gente vai entender o que é a interpretação musical. Nós vamos ver a diferença entre interpretação e leitura musical, porque sim, tem diferença entre as duas. Eu vou falar para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar na interpretação de vocês para conseguir afinar mais ela, apurar mais ela, enfim, ter uma boa interpretação. E vou apontar alguns erros comuns que eu vejo que acontecem, tá? Relacionados à interpretação. Então, assim, é um conteúdo massa, tá? Eu procuro trazer coisas que realmente são interessantes e que realmente vão ajudar vocês de alguma forma. Por quê? Oi? Que realmente vão ajudar vocês de alguma forma. Porque não adianta vir aqui usar o tempo de vocês, usar o meu tempo para falar alguma coisa que não seja interessante. E essas aulas todas vão ser utilizadas posteriormente em algo que eu estou produzindo, que eu só vou dar um spoiler hoje, mas em breve vocês receberão novidades. Então, esse conteúdo é de muito valor, podem ter certeza disso. Foram anos de experiência e anos de estudo, né, e cursos e tudo mais para poder chegar a esse conhecimento, enfim, que eu compartilho com vocês, e a gente está sempre trocando, né? Vocês me ensinam muito, vocês fazendo os apontamentos de vocês, trazendo as dúvidas de vocês, dando a opinião de vocês também me ajudam muito com relação a isso. Então vamos começar com a nossa aula. Muito bem. O que é a interpretação musical, né? Falando na questão aqui da dança. Então, ela é a última etapa do processo. Vocês têm que entender que a interpretação ela faz parte de um processo, tá? E ela é a última etapa desse processo. Mas então, qual é a primeira etapa do processo? Oi, Narima, tudo bem? Querida, obrigada pela tua participação. Qual que é a primeira etapa do processo, então? É você ler e mapear a música. Aqui a gente já consegue ver que tem diferença. Se a interpretação é a última etapa do processo e ler e mapear a música é a primeira, então a gente já vê que leitura musical e interpretação musical tem diferença, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, primeiro a gente pega aquela música e a gente come ela, né? A gente se delicia com ela, a gente sente todos os sabores que tem daquela música. Então, vamos levar mais para analogia, não tanto da comida, acho que é porque eu tô com fome agora. Vamos levar mais para analogia de um texto. Quando a gente vai ler um texto, a gente lê tudo, né?
a gente lê cada palavra, cada letra. E aí, quando a gente vai interpretar, é como a gente entende aquele texto, passando pelas nossas percepções. Às vezes o autor não deixa tão explícito, ele deixa implícito alguma coisa e você tem que fazer um esforço maior aí para interpretar. Por isso que a interpretação de texto, às vezes, o autor quer passar uma ideia, né? E às vezes você entende de uma outra forma, enfim. E a gente tem as provas aí de concursos e vestibular com interpretação de texto, porque se fosse igual para todo mundo, não haveria necessidade de fazer isso, não é mesmo? Então a mesma coisa acontece com a dança. A leitura musical, como a música se apresenta, como ela é construída, sim, é igual para todo mundo. Alguém já criou ela, alguém já escreveu as notas, já estabeleceu os humores que iam acontecer, os ritmos que iam acontecer. E aí a gente vai lá e estuda essa música, né? A gente vai lá e escuta ela em todos os detalhes, quais são os instrumentos que estão presentes, quais são as frases musicais, quais são as características que essa música tem, os arranjos, os humores. A gente faz toda essa leitura, ao menos deveria fazer, né? E aí depois, em segundo lugar, a música passa por nós, né? Porque então tá lá a música, vamos imaginar que a música é um texto, nós lemos e ela passa por nós, como se a gente fosse um veículo. Essa frase eu achei muito interessante. Eu fiz umas aulas com a Márcia Dib, que é fera na questão da musicalidade. Super recomendo se você quiser aprofundar. Não só da musicalidade, né, gente? A mulher, assim, tem um conhecimento muito amplo. E aí ela falou isso, né? E depois eu assisti uma live dela, porque aí eu comecei a estudar com ela, fiz 2 aulas com ela de musicalidade. E aí eu comecei a acompanhar os conteúdos dela, ela tem feito lives e tal. E aí ela fez uma live falando que nós somos o veículo, né? Por onde a gente escuta a música, essa música passa por nós e ela vai sair através da interpretação que a gente vai transformar em dança. Então achei isso muito interessante, né? O nosso corpo é um veículo. Um outro contexto que faz muito sentido para mim, que vem do Hossam Ramzi, que é um músico percussionista. Ele fala que o papel da bailarina de dança oriental, isso eu já falei várias vezes, é tridimensionar o som, né? Então essa música a gente transforma ela e faz as pessoas enxergarem essa música de uma forma diferente através da nossa dança. Então vocês estão percebendo o quão amplo são as possibilidades da gente interpretar essa música, né? A gente precisa, tem coisas que a gente deixa passar porque elas não são tão salientes, elas não são tão importantes dentro dessa música, né? Elas não estão tão em destaque. Então às vezes a gente deixa passar porque realmente pegar exatamente tudo às vezes é um pouco complexo, mas mostrar com o nosso corpo as notas, os timbres, enfim, que estão mais salientes na música é quase que uma obrigação de nós bailarinas, né? Então eu acredito muito nesses 2 conceitos, que nós somos um veículo, né? Porque se a gente não tivesse as nossas percepções, as nossas impressões e tudo mais, seria igual a interpretação de todo mundo, a dança de todo mundo seria igual. Então é justamente isso que nos difere, as nossas experiências, a nossa técnica, o que a gente sentiu a respeito da música, é isso que vai fazer a nossa interpretação ficar diferente uma da outra e que vai nos constituir como bailarinas diferentes, vai construir a nossa identidade como bailarina, certo? Então, primeiro a gente lê a música, depois essa música passa por nós, né, pela nossa experiência, sensação e técnica, e depois a gente interpreta. E aí sai a versão final disso tudo, que é a dança propriamente, tá? Portanto, a interpretação, com base nesses conceitos aqui que eu trouxe, ela é única, ela é pessoal e ela é sem regras, tá? Porém, a nossa interpretação ela deve estar de acordo com as características da dança oriental. A gente tem que ter um cuidado nesse certo ponto, porque sim, a interpretação é livre, sim, a arte traz uma liberdade, sim, nós temos liberdade para criar.
Mas a partir do momento que nós estamos representando um tipo de dança, a gente precisa respeitar o código dessa dança, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se a gente está lendo um texto em português, se a gente quiser ser fiel àquele texto, a gente vai ler as palavras em português, né? Agora, se a gente não quiser ser fiel àquele texto, a gente já vai ler falando em inglês, por exemplo, né? Uma coisa extremamente difícil, mas enfim, é possível, né? Então aqui na dança é a mesma coisa. Existem características que diferem a dança oriental, a dança árabe das outras danças que existem, que são diversas, inúmeras, né? Então as escolhas que a gente faz, as escolhas de movimento para interpretar essa música devem ser da dança oriental. E aqui fica um ponto muito importante que muitas vezes para variar um pouco a dança, para ampliar um pouco a dança, né? Que na minha opinião a dança do ventre é extremamente rica, a gente tem 1001 possibilidades de movimentações e combinações entre movimentos. O que acontece é preguiça, na minha opinião, de ficar tentando criar coisas novas, misturando movimentos, misturando meio movimento, mudando as direções, fazendo coisas diferentes com os movimentos que a gente tem de dança do ventre, né? Muita gente diz, porque a dança do ventre é só 8 camelo, redondo, tá. Mas se você emendar um 8 com um redondo, com um camelo e fizer uma combinação diferente, vai ser a sua combinação e a sua dança vai ficar mais interessante. Então eu acho que quando a gente acaba indo para outras danças, para trazer para nossa dança, às vezes pode ser um pouco de preguiça de querer criar coisas em cima daquilo que a gente tem. Então aqui eu tô falando sobre as regras, né? A gente não tem tantas regras para interpretar, porém a gente precisa ser fiel à dança oriental, tá? Então eu vejo assim muito que tá se explorando bastante as extremidades do corpo, né? Nesse ponto eu vou de concordância também com a Márcia Dib, numa live que eu vi ela fazendo, que eu super concordo, que a dança do ventre se concentra mais em movimentos na região abdominal, torácica, do peito, essa região do nosso tronco, e as extremidades elas vêm em segundo lugar na nossa dança, né? Então essas coisas de inverter e de repente colocar 90% da dança de braço e giro, né, sem ter uma característica oriental, talvez esteja descaracterizando um pouco a dança, tá? Então, só um parênteses aqui falando disso, da interpretação, tá? Então, tenha cuidado com isso, mantenha as características da dança oriental, não tenha preguiça, vá procurar. Às vezes a gente quer pegar as coisas muito prontas, né? A gente vai estudar bailarinas que estão criando agora, que estão em alta agora, enfim. Mas às vezes se a gente retornar lá atrás ou estudar com bailarinas orientais, estudar outros direto na fonte, a gente consegue ter muito mais liberdade para criar, porque daí a gente inova com aquilo que a gente tem de moderno, né, em cima daquilo que já foi base para muita coisa antes, tá? Então, falando propriamente sobre as diferenças entre interpretação e leitura musical, tá? Eu já falei algumas coisas antes. A leitura é como a leitura de um texto, ela é igual para todos, né? A gente vai ler um texto, as palavrinhas estão todas lá, as vírgulas estão todas lá. Quando a outra pessoa for ler, é a mesma coisa, tá? Então, a leitura musical é aquele mapeamento que a gente vai fazer da música, é o que a música nos diz, né? Em suas notas e tudo mais. Então, a leitura deveria ser igual para todos. Já a interpretação é a música através de você, com as suas percepções. É o que você vai transformar ela em visível, entende esse conceito? Aquilo que eu falei de tridimensionar. A música veio, passou por mim e vai sair de um jeito. A outra bailarina vai escutar a mesma música com as mesmas notas e vai interpretar de um outro jeito, tá? Então a interpretação é sua. Por isso que, na minha opinião, uma aula teórica sobre interpretação faz muito sentido, porque se ela é única,
cabe a mim, professora, né? Cabe a mim, que estou trazendo esse conteúdo para vocês, fazerem vocês refletir sobre isso e dar para vocês algumas ferramentas para que vocês criem a interpretação de vocês, tá? Então vamos para as ferramentas, né? Que é o tema principal dessa live. Então, gente do céu, tem gente me mandando o WhatsApp loucamente aqui. Vocês me desculpem se estiver dando interferência aí. Senhor. Tudo bem. Vamos lá. Primeiro, então, prestar atenção na intenção da música, tá? O que essa música transmite? É uma melancolia, é uma dúvida, é uma tristeza? Esse exercício, ele pode parecer simples, tá? Mas às vezes ele não é fácil. É literalmente aquele simples que não é fácil. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer, assim, é soltar aquela música e pensar no que ela me faz sentir. É uma alegria, é alguma coisa solta, é alguma coisa, né, triste. Às vezes a gente vê que nessa característica que a música árabe tem de pergunta e resposta, às vezes a gente vê que é uma pergunta tipo implorando e uma resposta não. Ou é alguma coisa implorando e uma resposta talvez, né? A gente consegue ter essas sensações se a gente para prestar atenção nisso, tá? Então, a primeira ferramenta que eu trago para vocês é isso. É prestar atenção na intenção que essa música tá trazendo, tá? Eu posso até fazer uma outra aula trazendo exemplos de música pra gente refletir sobre isso. Porque às vezes tem gente que gosta até de criar uma historinha com essa música, sem relação com a letra num primeiro momento, mas para pensar na sensação, se a intenção dessa voz é firme. Talvez pode ser, essa música tá me passando uma ideia de uma pessoa correndo no campo livremente, e daqui a pouco ela encontra algo que faz ela parar, né? E aí isso a gente trazendo pra dança, às vezes é uma música que tá toda fluida e daqui a pouco ela tem um break, ela tem um ponto, né? Então faz todo o sentido a gente fazer ter atenção para essa intenção da música, tá? Se essa música tá que a atmosfera que essa música tá me trazendo, tá? Aí depois a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente pensa em que sensações que a melodia está transmitindo, tá? Porque vamos pensar o seguinte, a gente tem lá, né, na nossa música, o ritmo, tá? O ritmo, ele tá sempre de acordo com a melodia, enfim, ele está a serviço da melodia, né? Ele se une com aquela melodia para expressar toda uma ideia. Mas é a melodia que vai conseguir nos passar as sensações. É um violino mais choradinho, é um acordeão mais acelerado, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que a música tá correndo, ou às vezes a gente tem aquela sensação de que a música tá indo mais devagar, né? Então, as sensações que a melodia transmite, na verdade, as sensações, o humor da música vai ser através da melodia. Alegria, tristeza, melancolia, pensar num cenário, como eu falei ali pra vocês, numa historinha. É o filho, tipo Alf Leila ou Alela, que eu estudei nas aulas com a Márcia Dib. Passar, para mim, em alguns momentos ali do início da música, passava uma sensação de uma mãe, de um filho pedindo para a mãe para sair para brincar com os amigos e a mãe dizia não. E ele pedia, por favor, mãe, não, sabe? Então, esse cenário que eu digo, né? Essa sensação toda que vai acabar influenciando na nossa expressividade, né? Na expressão dessa música, tá? Uma outra ferramenta, então, é prestar atenção nos lugares que a música te leva. As músicas árabes, eu vou ler para mim não perder nada. As músicas árabes, elas são constituídas de diversos momentos ou lugares diferentes, tá? E isso deve aparecer na dança também. Isso é muito importante. A música árabe tem essa característica de nos transportar para vários lugares.
Às vezes a música tá acelerada, super rápida, né? Tipo, como aquilo que eu falei pra vocês, correndo no campo e de repente vem alguma coisa e pá, te faz parar, ou você tropeça e cai, né? No imaginário aí, no cenário. E aí, perdi um pouco do meu raciocínio. Tá, e aí você tá naquele lugar e daqui a pouco vem uma coisa mais lenta pra você se levantar do chão, vamos dizer assim, né, naquele imaginário. Então, esses momentos, essas diferenças, esses lugares, a gente deve mostrar na nossa dança, porque isso é muito importante, é uma característica muito forte da música árabe. Então, geralmente, quando acontece isso, a gente tem troca de ritmo, geralmente em partes mais aceleradas, mais entusiasmadas da música, vamos dizer assim, são ritmos de 2 tempos, são ritmos mais binários, mais acelerados, e daí de repente cai para um ritmo de 4 tempos ou um ritmo de 8 tempos, uma coisa assim mais, né? E a gente tem que mostrar essa diferença. E uma outra característica que a música árabe tem é, por exemplo, tem uma introdução, começa uma frase. Aí tem uma outra frase nada a ver com aquela primeira, e aí depois aquela primeira se repete. Ou ela se repete exatamente igual, ou ela se repete com alguns detalhezinhos diferentes, tá? Mas a gente tem essa repetitividade dentro da música, eles sempre voltam para algum lugar, principalmente falando de música clássica, né? As músicas populares acabam tendo, sei lá, 3 partes e daí repete várias vezes até o final da música. É uma parte, outra parte, refrão, uma parte, outra parte, refrão. Falando mais das músicas clássicas que tem uma riqueza maior, vamos dizer assim, desses elementos que eu tô falando, tá? Não que música pop não seja boa, pelo amor de Deus. Uma outra ferramenta, então, características do som. A gente tem que prestar atenção nas características do som. Na intensidade desse som, tá? Então, é o volume, a potência, se ele tá forte, a energia que ele tem. Às vezes, o instrumento, né? O timbre lá do instrumento, ele tá lá em cima e a pessoa não tá colocando tanta energia quanto aquela intensidade tá pedindo. Então, essas trocas de energia que também tem relação com as trocas de humor, que também tem relação com as mudanças rítmicas, são muito importantes, tá? Na questão da duração, então a velocidade, a gente tem notas mais longas, a gente tem notas mais curtas, então a gente precisa acompanhar aquela nota. Lembra sempre, se o papel da bailarina de dança oriental é tridimensionar o som, é tridimensionar a música, eu preciso acompanhar aquela nota. Então tá um violino super em destaque lá na minha melodia, né? E aí ele vai bem compridinho. E aí tô fazendo um 8 para baixo, que não vai de encontro com o comprimento daquele som, tá? Entendem o que eu quero dizer, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quem tá aqui comigo ao vivo pode escrever, tá? E quem assistir a gravação depois, escreve nos comentários que sempre que possível eu tô respondendo. Então, a velocidade, o comprimento das notas, as pausas, é uma pausa silêncio total, é uma pausa vírgula, é uma pausa, né? Tem vários tipos de pausa, às vezes é uma pequena pausa do instrumento, mas tem um fundo ali, né? Que continua. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E nos timbres, né? Os timbres são assim: quem está falando e como está falando. Então, quem está falando, no caso, o instrumento ou a voz, porque a voz também acaba sendo um instrumento e nós bailarinas também somos um instrumento, tá? Então, vamos ver se vem essa lógica aqui para vocês também. Então, o timbre é quem está falando, é o instrumento que está falando. E como ele está falando? Ele está falando acelerado? Ele está falando lento? Ele está falando forte, fraco, tá? Então, é muito importante prestar atenção nisso também, tá? E acompanhar isso, tá? Acompanhar isso com os seus movimentos, que é isso que faz parte da interpretação. Prestar. Deixa eu ver se eu já não li essa.
prestar atenção nas pequenas mudanças que acontecem em algumas frases. Então eu já me adiantei aqui. Nossa, como a minha orelha tá vermelha, meu Deus. Eu já me adiantei aqui falando para vocês que a música árabe tem essa característica de fazer uma frase, colocar uma outra frase, nada a ver ali no meio, nada a ver, entre aspas, né? Eu digo nada a ver com a primeira. E depois, na terceira frase, repetir um pouco da primeira, às vezes com alguns detalhes diferentes. Então eu preciso mudar totalmente a minha dança da primeira para a segunda? Não, eu posso mudar, por exemplo, se eu escolhi movimentos ondulatórios para ler, para interpretar, né? Enfim, aquela frase, eu posso escolher um outro, né? Um outro sinuoso. Se eu escolhi um acentuado, eu posso escolher um outro acentuado. Enfim, né? A gente pode relembrar um pouco do que foi feito antes com algumas coisas diferentes, principalmente se a música tem detalhes diferentes, tá? Porque alguma coisinha você vai conseguir mudar em cima desses detalhes. Então prestem atenção nessas diferenças. Às vezes é um derbaquezinho que vem ali de fundo, sabe? Tem coisas que mudam. Obrigada pelos coraçõezinhos. Espero que vocês estejam gostando. E qualquer coisa me pergunta aí, tá? Que eu tô olhando. Então, prestar atenção nesses detalhes. Ah, é exatamente igual? Não, não é igual, tá diferente. Né? Às vezes muda quem pergunta, quem responde, esse tipo de coisa, tá? E aqui então vai. Tá, depois eu dou essa dica. A questão da compreensão da letra, tá? Então, assim, há uns tempos atrás. E eu gosto de falar quando eu penso diferente sobre algumas coisas. Eu falei que você saber propriamente falar árabe não é uma coisa fundamental para uma bailarina de dança do ventre. Concordo, tá? Eu continuo pensando dessa forma, tipo, se não tem como aprender, não tem como fazer o curso, tudo bem, né? Agora, você conhecer a letra, do que tá falando, qual é o humor da música, principalmente, né? Principalmente não, nas músicas cantadas, né? Que aí você vai. A letra vai te dizer muito do humor daquela música, né? Então é muito importante. Aqui no Brasil, pode te ajudar a trazer um destaque para tua interpretação, para trazer alguma coisa diferente para tua interpretação, tá? E nos países árabes, se você tem intenção de dançar nos países árabes, isso é fundamental, porque quem está te assistindo entende a letra. E aí você tá dançando lá super mega feliz e a pessoa falou que o amor dela morreu e não vai mais voltar. Entende? Então, isso mexe muito com a nossa interpretação, tá? Então, compreender a letra nos países árabes, para bailarinas que pretendem dançar em palcos do Oriente, acho fundamental. Ah, mas aí eu vou ter que saber as letras todas e não sei o que e tal. Gente, vai ter um repertório que vocês vão ver que vai se repetir em vários lugares que vocês forem dançar, tá? E as músicas que estão mais em alta, tipo os Shabs, né? Se for o caso do Egito ali, os Shabs, os Marhaganat, são músicas que são letras que se repetem. Às vezes você, procurando a tradução na internet, ou perguntando, se você já estiver lá, né? Perguntando para os árabes, o que significa isso? O que é Eda? Queda, enfim. E aí eles vão te dizer, né? E aí você vai conseguir entender melhor sobre aquilo, vai poder brincar. Por exemplo, a Hamtur, que é uma música bem antiga. É um chave bem antigo. Eu adoro essa música. E aí eu descobri que o Hamtur é aqueles cavalos, né, de aquelas carroças, e aí ela fala do chocolate, não sei o que, fala da feira, e aí no Hamtur eu fazia brincando que eu tava guiando a carroça, sabe? Então, tipo, às vezes você vai estar fazendo uma coisa que não é condizente. E no Brasil, daí no Brasil os brasileiros não entendem o que a música está dizendo. Sim, não entendem, isso aí mesmo. Mas você entende que trabalhar em cima de uma música
para você fazer todo o mapeamento, entender a respeito disso, a letra faz parte. Seria importante você entender ela e que isso vai te ajudar muito a interpretar. Sei lá, tá falando dos olhos, depois eu vou falar um pouquinho sobre os gestos, tá? Tá falando dos olhos, tá falando em ir, tá falando... Isso te ajuda também, tá? A interpretar. Então, assim, ó, na internet tem muitas vezes, só digitando o nome da música ali tem. Ou se você achar a letra em árabe, você joga no Google Tradutor, tá? Então tem 1001 possibilidades. Ou ainda você pode pagar alguém para traduzir, tá? Um árabe, tem o portal árabe também, que não são de São Paulo, são da Bahia, né? Eles têm o Instagram também, eles fazem esse serviço de tradução também. Ou vai fazer um curso de árabe. Eu ano que vem já tô indo fazer curso de árabe, gente. E saber umas palavrinhas também é interessante, tá? Eu já deixei post no meu Instagram, Nicole Farache, falando sobre algumas palavrinhas, tá? Aprender palavrinhas sobre amor não tem errada, né? Porque quase todas as músicas árabes vão falar de amor. Então, você sabendo o que é albe, sabendo, né, o que é... Enfim, já vai Habib, Omri, já vai te ajudar bastante, tá? Então aqui vem uma dica extra que eu queria dar para vocês. Que as partes orquestradas da música, falando da música clássica, são um ótimo momento para você demonstrar sua técnica, né? Mostrar sua habilidade em tornar aquelas notas visíveis, em tornar aquele som visível. E nas partes cantadas, os árabes, eles têm muito respeito pelo canto, pela música, tá? Não é à toa, gente, que foi criado o tárab, né? Que é aquela sensação que a pessoa tem de êxtase ao ouvir uma música. Gente, tem músicas da Kulthum, se vocês forem procurar no YouTube, que tem 60 minutos. Uma música. Então, assim, não é que a cantora, o cantor é louco, nossa, ele, sei lá o que aconteceu com ele, resolveu ficar cantando 60 minutos a mesma música. Não, é porque tem público para ouvir. Então eles gostam dessa melancolia, eles gostam de ouvir e reouvir e sentir aquilo, tá? Por isso que a nossa dança, a nossa interpretação também tem que ter essa riqueza de sentimentos. Porque senão fica uma coisa plástica, sabe? Sem sentimento, sem você ali, né? Então, assim, nas partes cantadas, é o canto que vai guiar a sua dança, tá? Então, nas partes orquestradas, é a melodia que a conversa musical que está acontecendo ali entre vários instrumentos vai te trazer. Agora, quando uma cantora, um cantor está cantando, é a voz deles que vai te guiar, é a voz deles que vai formar a melodia, tá? Então, é muito importante você prestar atenção nisso, porque eu não posso simplesmente ignorar a voz do cantor e ficar dançando em cima do ritmo, do pulso lá da música e esquecer que tem alguém cantando aí, tá? Então, é uma dica valiosíssima, muito importante, tá? E agora, os erros comuns que eu percebo, tá? Não conhecer profundamente a música que se está dançando, tá? Vocês sabem que eu sou, se não sabem, vão ficar sabendo agora, que eu sou super defensora do improviso. Eu acho que o improviso feito de forma consciente, ele traz uma característica que é muito importante da dança árabe, que é essa coisa despretensiosa, essa coisa gostosa, essa coisa, sabe, que vem muito da dança deles mesmo, assim, que eles fazem dentro de casa, que eles fazem com as pessoas, que todo lugar que eles vão jantar, que tem música árabe, as pessoas levantam e dançam, essa coisa assim, né? Mas eu procuro improvisar em cima de músicas que eu conheço muito bem. E se eu decidir que eu vou apresentar aquela música, eu vou improvisar em cima dela, eu vou estudá-la muito bem, tanto quanto eu fosse fazer uma coreografia, tá? Então não é porque você decidiu improvisar que você escuta 2, 3 vezes a música e é isso aí, tá bom. Tá? Eu posso muito bem utilizar essa música no meu repertório aqui no Brasil várias vezes, né? Vou dançar para pessoas diferentes, em lugares diferentes, posso dançar ela várias vezes. Então eu aproveito todo esse estudo, essa tradução, né, tudo aquilo que eu falei para vocês antes,
para fazer mais vezes, porque a cada vez que eu dançar, provavelmente eu vou aprimorar mais isso, tá? Então, assim, é importante conhecer profundamente a música, sim, seja improvisando, seja coreografando, porque para improvisar, às vezes a gente tem que coreografar, tá? Mas eu gosto de deixar essa liberdade. Que bom, Narima, que bom que você entendeu. Eu gosto de deixar essa liberdade, sabe? Ah, eu conheço a música, eu sei que aqui vai ter uma pausa, eu sei que aqui combina isso, então hoje eu vou usar um oito para baixo. Amanhã, se eu for dançar ela, eu vou usar um camelo, né? Uma ondulação. Então, eu gosto de ter essa liberdade para fazer aquilo que eu tô sentindo e aquilo que a música tá me fazendo eu sentir naquele momento, tá? Mas nem por isso você não precisa conhecer, tá? Não demonstrar na dança as trocas de humores e os momentos musicais. Gente, isso é muito importante. Falei isso no início. A gente precisa mostrar quando a música mudou. Se a música tá no, né, super power, mega ultra lá, parece uma correria, uma cavalgada e aí de repente, bum, a música cai, né? A música fica lenta. E a gente não mostra isso. A gente continua com a mesma energia da cavalgada, né? E só que a gente tá sentado no chão, vamos supor, né? Tipo, no imaginário. Então vocês entendem que a gente tem que mostrar, e isso é muito importante para os árabes. Tanto é que, isso falando assim do ponto de vista do estilo árabe mesmo de dançar, eles valorizam muito isso. Tanto é que aquele momento especial que eu já falei aqui algumas vezes, que aparecem dentro das músicas, que é o arba, é um momento de 4 tempos, tá? Que aparece dentro das músicas. E aí, ele geralmente ele é para fazer uma transição entre uma música e outra, tá? Entre uma parte da música e outra. Então, nas músicas ao vivo eles usam arba afuzel, tá? Por quê? Porque é justamente para oferecer, para proporcionar essa troca, essa mudança. Tipo, a música vai mudar, algo mudou, você tem que mostrar isso, tá? Então, demonstra. E geralmente quando tem essas trocas rítmicas ou troca de humor, tem uma presença assim do ritmo bem aparecendo, né? A percussão ali bem em cima, até em cima da melodia, tá? Que é justamente para você mostrar, ó, o troço mudou, agora nós vamos para outro lugar, tá? Leitura excessivamente percussiva, tá? Tem gente que gosta muito, né? Eu sou suspeita em falar porque eu gosto muito, já fiquei muito ligada na percussão, tá? Já fiquei assim muito com caso de amor na percussão, até quando não era a hora dela, eu queria marcar ela dentro da música. Confesso pra vocês, tá? E gosto bastante do solo tábua, acho assim muito bacana a gente ter essa força, essa potência de quadril, os movimentos acentuados bem marcados. Mas se a gente fica só na percussão, tem muita coisa da música acontecendo que a gente não tá seguindo, tá? Então, uma mistura dos dois, né? A leitura percussiva, nem tão percussiva, nem tão melódica. Uma mistura dos dois, respeitando o que a música está nos dizendo, está nos pedindo para mostrar, certo? Então, aqui foi uma coisa que eu falei antes, mas eu vou repetir, que o ritmo ele tá a serviço da melodia, tá? Isso também é uma frase da Márcia Dib na aula que eu fiz sobre musicalidade, que é o ritmo ele tá a serviço da melodia, que ele se une com a melodia para expressar a ideia musical. Então, ele sempre vai estar de acordo, né? Você sempre vai estar dentro da música. Se você seguir o ritmo, você não vai perder a música. Mas se você sempre seguir o ritmo e não valorizar a melodia que está acontecendo, aí a sua dança fica sem aquela fluidez, né? A gente fica só mostrando o ritmo, tá? Eu lembro que eu tinha muita dúvida quando eu comecei a dançar, quando eu comecei tipo, querer fazer as minhas primeiras coreografias, querer realmente compor uma dança, né? Porque no início a gente aprende os movimentos tudo isolado e tal, e aí chega assim, meu Deus do céu, né? Quando você se pega sozinho assim para tentar criar alguma coisa, tu fica, né? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? O que eu sigo? Para onde que eu vou? Então, entender essas diferenças é muito importante,
que tem dentro da música, né? Tipo, agora o violino tá lá em cima e o ritmo tá bem baixinho. Agora todos os instrumentos melódicos abaixaram seu volume e a percussão tá lá em cima. Eu ficava pensando, meu Deus, eu sigo a percussão, eu sigo a melodia, o que que eu faço? Não tinha esse entendimento. E talvez você tenha também a mesma dificuldade, ninguém tá livre disso, né? Também eu não sou uma expert, tanto que eu vou sempre estudar com outros profissionais porque eles trazem outras visões, tem pessoas que estudam muito mais a fundo, né? Por exemplo, hoje eu só tô falando da Márcia, né? Coitada, vai dormir com a orelha quente. Eu sei que ela canta também, então tudo isso faz com que eu tenha uma compreensão maior da música, né? A gente é bailarina, não é música, então a gente, né, sabe o tanto que a gente procura saber o tanto que a gente precisa para dançar. E um outro erro comum é impor regras demais, né? Eu fiz um conteúdo há um tempo atrás falando sobre as características de alguns sons, né? Os timbres do acordeon, do canum, do violino. Então, alguns instrumentos tocados de alguma forma sugerem alguns tipos de movimento. Veja bem, sugerem. Mas isso significa que sempre que tocar um canum você vai ter que fazer movimento vibrado com sinuoso, né? Ou que sempre que, sei lá. Enfim, acho que com esse exemplo já dá para entender, né? Então, assim, às vezes a gente coloca regras demais na nossa dança. Não. Tocou canum, eu tenho que fazer sinuoso com vibrado. A música é que manda em você, tá? Não essas regras. Então pode ser que nessa música o canum esteja tocado de um jeito diferente, que o músico está explorando ele de uma forma mais devagar, com notas não tão aceleradas. Apesar dele ter uma característica de notas mais curtas, né? Mas então, assim, não abraça essas regras e viva eternamente, case-se com elas, tá? Mas lembra do que elas sugerem, lembra, né, do porquê que foi dito isso, né, e vai adaptando. Não, mas aqui cabe fazer uma coisa assim, uma coisa assada, né? Sempre respeitando, como eu digo, as características da dança oriental, tá? Gente, o que eu tinha para trazer sobre a interpretação era isso. Agora eu vou deixar um momentinho para dúvidas, se vocês quiserem falar alguma coisa. Ou, tipo, se eu trouxe alguma novidade para vocês, ou se tudo isso vocês já sabiam, tá? Porque assim, ó, tem muitas coisas que às vezes a gente sabe, né? Mas quando alguém fala daquilo de uma forma diferente, soa diferente para nós. A gente, é verdade, né? Quando a gente fica quando a gente faz isso, verdade. Tipo, não é uma coisa que seja assim extremamente uma novidade, né? Muitas vezes, mas soa diferente naquele momento e faz cair várias fichas, assim. Que nem aqueles dominós que a gente deixa empilhadinho, que eu adoro aquilo. Um dia eu quero fazer aquilo na minha vida e dar um petelequinho e vai caindo, né? Então, às vezes, é a mesma coisa nesse sentido. Legal, Narima, legal. Que bom contribuir pro conhecimento de vocês. Então, assim, gente, são resumos aqui de estudos que eu tenho feito recentemente. É claro que tudo que vocês quiserem aprofundar na dança, a gente tem que ir buscando, né, mais conhecimento relacionado àquele assunto. Eu acho que a interpretação é uma coisa muito importante e ela está muito relacionada com a musicalidade e com a leitura musical, né, para a gente conseguir interpretar com propriedade, fazer uma boa interpretação. E eu acho que é ali que mora o diferencial de cada bailarina, o estilo, se ela dança mais macio, se ela tem um gingado. Eu disse que eu ia falar sobre o gestual, né? Que o gestual ele pode ser direto e indireto. A gente pode fazer diretamente o que aquela palavra está dizendo, tipo, né? Não fica sempre fazendo um coraçãozinho, mas fazer um coração, né, apontando aqui, ou para os olhos, ou aqui, né? Enfim, fazer alguma coisinha quando a música está falando propriamente a palavra, né? Mas eu posso também fazer um gestual, trazer uma interpretação indireta na minha dança, né? Eu posso, como eu expliquei antes,
abrir o peito para dizer que tá indo e voltar, e aí nos olhos, né? Enfim, ou algo que foi, né? A gente pode fazer isso indiretamente de forma dançada, por isso que as cantadas nos trazem essa ferramenta a mais que é a letra, tá? Ela pode ser grande aliada na sua interpretação, então presta atenção nisso, tá bem? Então, se não temos dúvidas, dou por encerrada essa aula de hoje, tá? Eu tô me ajustando ainda nos horários, tô modificando alguns horários, porque, enfim, eu tô no meu último semestre da faculdade, quem já passou por isso vai me entender. Último semestre da faculdade, 2 estágios obrigatórios, né? E a aplicação do meu TCC. Então, assim, eu tô ainda organizando esse universo, mas eu não vou parar de produzir conteúdo para vocês, não vou parar de vir aqui fazer live, pelo menos uma por semana vai ter, tá? Quando eu conseguir fazer prática, eu faço também, ó, por exemplo, essa sexta-feira eu não vou conseguir e tô devendo que semana passada caiu a live das perguntas e respostas e não salvou. E eu tô preparando novidades também para quem quiser seguir numa linha aí mais aprofundada comigo, tá? Estou preparando novidades, em breve eu vou divulgar para vocês, tá? Então, peço desculpas se não posso fixar um horário no momento, mas ano que vem vai estar mais tranquilo. Mas não vou deixar de aparecer por aqui, tá? Quem gosta de estar aqui comigo, fica sempre por aqui, que sempre eu tô inventando alguma coisa, tá? Um super beijo para vocês, bom final de noite e até a próxima. E quem estiver assistindo gravado também, beijinhos. Tchau, tchau.